Fala galera do Naturalmente, e aí pessoal, tudo bem gente? Galera, hoje é quarta e quarta é dia de questão. Pessoal, essa semana nós estamos trabalhando o tema evolução e origem da vida, certo? Segunda-feira nós colocamos ali uma orientação desses temas e galera, ali a gente está direcionando sobre os tópicos que caíram mais, o que é mais importante, o que vocês têm que focar mais pensando na ideia do Enem, beleza? Bom, qualquer coisa acompanha lá no nosso canal no YouTube, a informação tá toda lá, o vídeo completo está todo lá. E ontem nós colocamos um quiz que deu muita resposta divergente sobre evolução, tá? E baseado até nesse tema, exatamente no mesmo tema que o quiz, né, falou, eu vou fazer uma questão com vocês hoje, inclusive essa questão foi a questão que inspirou a pergunta do quiz de ontem, beleza? Galera, vamos comigo e observa só. Essa questão foi tirada do Enem, segunda aplicação de 2016, e diz o seguinte: Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de letra A, mutação, letra B, adaptação, letra C, seleção natural, letra D, recombinação gênica e a letra E, variabilidade genética. Pessoal, a questão ela é bastante interessante porque ela chama atenção, né, sobre o trabalho do Darwin, que o Darwin observou, né, que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes, com alimento disponível em cada ilha. Já Lamarck, ao explicar o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas. Olha esse ponto, galera. Essa palavra aqui para mim é bastante importante sobre o Lamarck, eu já explico para vocês. Tá? Então vamos lá, vamos devagar. Primeiro que quando a gente pensa em Darwin, tanto Darwin quanto Lamarck elaboraram teorias de evolução, não é isso? Só que o Lamarck veio primeiro, galera. O Lamarck, ele propôs as ideias dele de evolução ali, mais ou menos, né, em 1809, que curiosamente foi o mesmo ano que Darwin nasceu, tá? E nas ideias evolucionistas de Lamarck, o Lamarck trabalha muito com a noção do uso e desuso. O que seria isso? O Lamarck acredita que as características se desenvolvem a partir de uma necessidade e que você usar algo faz aquilo desenvolver em você. Por exemplo, a girafa olhou lá para cima, viu a folhinha e ela quis pegar aquela folha. E ela se esforçou tanto pela necessidade de pegar aquela folha que o pescoço dela, pelo uso, se desenvolveu. Da mesma forma, ele acredita que o desuso de alguma característica pode levar à atrofia da mesma. Então, pessoal, essa ideia do uso e desuso praticamente defende que a mudança ela acontece por uma motivação. A mudança tem um motivo. Então, quando ele fala que uma coisa aconteceu para aquilo, é motivada, aquilo aconteceu, mudou como se fosse um propósito. Então, não foi uma coisa aleatória. A vida foi se moldando ao mundo aos poucos, e essa é a visão do Lamarck. Galera, e essa é completamente a perspectiva diferente de Darwin. Eles têm muita coisa em comum, claro, defendem a ideia de mudança, defendem a evolução, certo? Mas a forma como isso acontece é diferente. Agora também, gente, não tratem a ideia de Lamarck como, meu Deus, Lamarck errou. Não, galera, é o seguinte, o próprio Darwin deu muito crédito às ideias do Lamarck, né? Claro que sendo ele um cientista que estava no princípio desenvolvendo a ideia, a contribuição dele já foi grande demais só por propor a evolução. E quando Darwin propõe a ideia de evolução, o Darwin acredita no processo da seleção natural. Seleção natural é uma ideia de Darwin, tá? E a seleção natural, ela parte do seguinte princípio: os seres vivos mudam. Então, a mudança é constante, está acontecendo o tempo todo. A mudança leva à diversidade no grupo. E o grupo se torna diverso, naturalmente. Porém, o que acontece? O ambiente promove, vamos dizer assim, o ambiente pode mudar, e dentro dessas mudanças e características do ambiente, isso pode favorecer uma das características no meio dessa diversidade. Perceba que se não fosse o ambiente influenciar, essa característica não necessariamente seria algo bom ou algo ruim, é apenas parte da diversidade. Mas a partir do momento que o ambiente influencia, determinando uma maior taxa de sobrevivência dos organismos que têm aquela característica, o ambiente é responsável pelo processo de seleção. E por isso que ele é chamado de seleção natural. E isso vai moldando a vida ao longo do tempo. Não é à toa que os tentilhões, como ele cita, apresentavam bicos com formatos diferentes,
porque em cada ilha a oferta de alimento era diferente. E isso fez com que uma taxa maior de tentilhões que tinham um bico adequado àquele ambiente sobrevivesse, né, e era favorecido ao longo do processo reprodutivo. Então, ou seja, galera, a mudança não vem de propósito, a mudança vem ao acaso e depois o ambiente seleciona as características mais aptas, tá? Bom, com ideias tão diferentes, vamos lá. Primeira coisa que a gente já pode eliminar. Galera, seleção natural não pode ser, não é uma ideia comum, seleção natural é uma ideia de Darwin, tá? Recombinação gênica também não, gente, até porque, vamos lá, eu vou eliminar 2 itens com o mesmo argumento, recombinação gênica e mutação. Se tem uma coisa que vocês precisam saber sobre os dois, gente, é que nenhum item que fale sobre os dois abordando DNA, mutação, genética, nenhum item desses está certo. Por quê? Na época que eles viveram, eles não tinham conhecimento sobre DNA, sobre mutação, sobre genética. Então, até porque se eles tivessem, o Darwin talvez teria a resposta para a dúvida que mais incomodou Darwin ao longo do tempo. De onde vem a mudança? Como a mudança acontece? Se ele conhecesse o DNA e a mutação e as consequências da mutação, talvez ele tivesse conseguido explicar. Mas não tinham esse conhecimento na época, tá? Variabilidade genética, pessoal, não é o grande ponto, até porque, de novo, a genética não é parte da discussão deles. E o Lamarck não defende a ideia de diversidade, né? O Darwin até sim, a partir do momento que o grupo muda, a diversidade vai sendo formada. O que os dois, inegavelmente, defendem e concordam é que a evolução, ela é basicamente um processo dos seres vivos irem aos poucos se tornando cada vez mais aptos a viver no ambiente em que estão. Muda a forma como cada um explica isso, mas a adaptação, estar apto a viver nesse ambiente, é certamente uma ideia comum para os dois, tá? Galera, saber comparar as ideias de Darwin e Lamarck é uma coisa muito importante para vocês que estão aí na reta do Enem, beleza? Muitas questões às vezes propõem assim, uma situação de um ser vivo que vive em tal local e mudou essa característica, aquela outra e tal. E aí depois ele te pede, na perspectiva lamarquista, isso pode ser explicado assim. Na perspectiva darwinista, isso pode ser explicado assim. E por isso tão importante que você entenda as duas ideias. Galera, tranquilo? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Depois vocês vão ver ainda mais questões hoje sobre física, sobre química. Espero que vocês estejam gostando, galera. E, naturalmente, acompanhem ao resto da semana que vem, sempre coisas novas para vocês. Galera, um grande abraço a vocês e um bom resto de semana aí, gente.